Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 9 de maio de 2023. Lembrando a todos vocês aí que a gente vai acontecer agora em junho, o Suno Invest. E toda a descrição aqui do evento está disponível para vocês acessarem aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, participe, compartilhe com os amigos. E hoje a gente vai trazer aqui um conteúdo para vocês sobre o HGCR. E olha só, a gente atrasou aqui 3 minutinhos no início da live por um bom motivo, tá? Que a gente estava justamente atualizando o máximo que a gente conseguiu aqui dos slides, né? Por quê? Porque o relatório do HGCR foi publicado agora há pouco, né? Disponibilizado agora há pouco na B3, então a gente conseguiu aqui trazer para vocês os dados mais atualizados possíveis. Então deixa eu compartilhar a tela aqui para todos vocês e vamos lá falar sobre o HGCR, CSHG, recebíveis imobiliários, né, do CSHG. Primeira informação já atualizadíssima, né? Tínhamos 80, inclusive na descrição do vídeo fala lá de 88 mil cotistas, mais um pequeno avanço aí, é 90,3 mil investidores no fundo hoje, né, superando a marca de 90 mil. Lembrando que a nossa indústria de fundos imobiliários segue crescendo aí com 2 milhões 136 mil investidores. Uma boa notícia aí que a gente continua crescendo mesmo nesse cenário de juros elevados. Passando para o próximo slide. Bom, primeira informação aqui que é importante, né? A gente até colocou isso no vídeo para vocês, essas revelações importantes, essas questões importantes que a gente traz sobre o mercado de fundos imobiliários. Olha que curioso esse gráfico. Vocês estão percebendo aí que não tem o IFIX. O IFIX não está aparecendo nesse gráfico. E a explicação está aqui embaixo. Ó. O IFIX não foi apresentado por ser mais recente do que o fundo. Então, olha só, o IFIX ele nasce ali em janeiro de 2011, mas na verdade esse fundo existe desde julho de 2010. Então tem uma diferença aí e a gente quis justamente mostrar para vocês que esse fundo é um dos fundos mais antigos aí de recebíveis imobiliários do mercado de FIIs, inclusive mais antigo do que o próprio IFIX. Então a gente optou por excluir justamente para que o gráfico ficasse o mais próximo possível do resultado acumulado. Outro ponto importante aqui de trazer para vocês é a consistência, né? Às vezes a gente está acostumado a olhar fundos aí que nasceram só de 2018, 2019 para cá, até alguns em 2020. Então o recorte temporal não ajuda muito. Quando você pega um fundo que já tem mais do que uma década de vida, né? Quase 13 anos aí praticamente, veja a consistência desse resultado, né? Então, inclusive superando o benchmark aí de IPCA mais 6. Lembrando que esse benchmark é um benchmark bastante ousado, o IPCA mais 6 não é fácil, lembrando também que a gente coloca esse benchmark, mas nós temos que lembrar que ao longo desses quase 13 anos, não foi possível também reinvestir a IPCA mais 6. Então é um benchmark bastante desafiador, mas mesmo assim a gente gosta de colocar como um parâmetro, como uma referência para os fundos imobiliários, principalmente aqueles mais antigos. Quando a gente compara com o próprio CDI, também uma diferença bastante elevada. Então lembra daquela história, né? A gente pega CDI mais alto, CDI mais baixo, mas quando a gente alonga aí o período para uma década, o fundo conseguiu superar o benchmark tanto da inflação, quanto a inflação mais 6, quanto o próprio CDI, tá bom? Seguindo em frente aqui, outro ponto importantíssimo, que num fundo que tem quase 13 anos de vida, a gente vê isso muito claramente. A diferença reinvestindo dividendos e a diferença não reinvestindo. Logo você pode se dizer, bom, Baroni, então realmente fundo imobiliário não é para mim, porque olha só, a cota praticamente não cresceu nesses 10 anos. Bom, aí nós temos que lembrar que um fundo de recebível, ele não tem essa expectativa, né? O fundo de recebível, o objetivo principal dele é justamente te entregar um dividendo, um rendimento, que você possa reinvestir e cada vez acumular mais cotas, né? Por isso que a gente sempre fala que tem que se mesclar uma carteira de fundos de recebíveis com fundos de tijolos, justamente por este motivo, né? A ideia de um fundo de recebível é conseguir distribuir mais rendimentos e a cota tende a ficar mais estável ao longo do tempo, tá certo? Então, vamos interpretar o gráfico desta forma, que os rendimentos reinvestidos conseguiu mais do que quase 5 vezes aí o capital ao longo desses 13 anos. É um retorno, na minha visão, significativo quando você compara com outros tipos de investimento. Claro, existem investimentos melhores, existem outros que nem tanto assim, mas
o mais importante aqui é a gente entender esse ciclo aí do HGCR ao longo desses quase 13 anos de vida. Seguindo em frente, liquidez média diária, muito, muito, muito importante esse ponto, né? Historicamente, o fundo sempre teve uma liquidez relativamente baixa ali até 2018, 2019, a média, embora historicamente é de 1 milhão e 1,1 milhão, né? Hoje ele está 3 vezes mais praticamente, 3,2 milhões de reais. O fundo mudou bastante de patamar de negociação, justamente em função da quantidade de novos investidores que vão chegando no mercado, né? Então isso é uma consequência natural. Mas veja como, quando eu falo para vocês que o mercado de 2018 para cá foi reinventado, eu acho que mais uma revelação aqui importante para o mercado de fundos imobiliários. Esse gráfico deixa isso muito bem claro. Eu acho que o HGCR deixa isso muito bem claro na mudança de patamar de 2018 para cá nos investimentos. Seguindo em frente, em termos de dividend yield, a média histórica do fundo na faixa de 10%, e hoje ele tem um patamar elevado, aí quase 14% de rendimento. Isso tem um motivo, tá? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas isso tem um motivo de por que o rendimento, o dividendo está no seu patamar mais elevado aí, historicamente falando. Bom, histórico de rendimentos agora, né? Olha só que interessante esse gráfico de rendimentos. A média histórica 0,91 e hoje ele está com 1,20 de rendimentos. Mas se você olhar, você vai perceber que ali entre 2019 e 2020, os rendimentos ficaram muito baixos, né? E por que isso? Porque nesse momento, a gestão do fundo, e daqui a pouco vai ter um outro gráfico que vai deixar isso ainda mais claro, a gestão do fundo ficou mais dividida aí entre CDI e IPCA. Então ele sofreu muito ali quando o CDI ficou em 2% e hoje, ao contrário, ele está se beneficiando do CDI elevado. Então, da mesma forma que ele sofreu bastante lá entre o final de 2019 e 2020, de 2022 para cá, com o CDI em 13,75, vem entregando aí um rendimento bem mais consistente para o fundo. E ele, a gestão acabou conseguindo também fazer um ajuste ali, mantendo os rendimentos estáveis, mesmo no período de deflação que nós vimos no ano passado. Né? Lembra daqueles 3, 4 meses lá de deflação, né, que é justamente esse destaque amarelo? O fundo não mudou os rendimentos, justamente porque ele tinha essa carteira híbrida e uma coisa compensou a outra, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, por isso que eu falei para vocês, mais uma vez eu quero agradecer o Marcos Araújo, que nos ajuda sempre na elaboração dos slides. E esse slide super quente aí para vocês também, retirado do relatório gerencial publicado agora há pouco na B3. Rendimento de 1,20 e as reservas acumuladas em 78 centavos. E aqui eu quero fazer um elogio ao Credit Suisse. Eu acho que este formato de exposição de informação é o melhor possível, né? Porque você consegue ver quanto foi o resultado efetivamente, que foi esse 1,27, inclusive bem estratificado, o que foi não recorrente, correção, o que é rendimento de fundo imobiliário e tudo. Consegue ver a distribuição, que no caso foi 1,20, e consegue ver o quanto que está atualmente as reservas acumuladas, que no caso é 78. Então, 3 informações muito importantes que são colocadas numa única tela. Eu acho que outros gestores poderiam se inspirar, inclusive, neste modelo de apresentação de resultados, que na minha visão fica muito claro, muito evidente, inclusive com esse histórico, para a gente saber se o fundo está mais acumulando, mais usando reservas ao longo dos últimos 12 meses. Então, isso fica bem evidenciado no relatório do HGCR. Seguindo em frente, em termos de PVP histórico, sem muita novidade, né? Você viu, o fundo ele chegou a ter alguns ágios assim bem importantes, né? Batendo lá 1,20, teve também deságio de 0,90, mas historicamente, na média, 1,03, um leve ágio de 3%, e hoje, né, ele está negociando praticamente ali com o seu valor patrimonial, um pequeno ágio de 1%. Então, hoje, ele está aí próximo à média histórica. Seguindo em frente agora, falando sobre o VP Cota, né? O VP Cota do fundo vem se tornando também... Veja como o VP não mudou bastante, né? Ficou aí oscilando entre 100 e pouquinho, 101, até no máximo ali 106, chegou a beliscar o 107, mas na média histórica 103,41. Então hoje,
embora na relação PVP ele está negociando com um pouquinho de ágio, ele está negociando um pouco abaixo do seu VP histórico. Este gráfico é importantíssimo, mais uma grande revelação para vocês aqui do mercado de fundos imobiliários, principalmente dos fundos de recebíveis. Aquela questão que a gente comenta sempre com vocês, de que os fundos imobiliários eles olham muito para as NTNBs, né, para os títulos públicos IPCA+. Veja a correlação negativa. O que isso quer dizer? Quando a NTNB o cupom da NTNB está caindo, o VP tende a subir. Quando o cupom da NTNB está subindo, o VP tende a cair. Então, o que nós estamos percebendo aí nessas últimas semanas? Que o cupom das NTNBs está caindo, né? A média dos cupons está caindo. Então, invariavelmente, isso começa também a refletir positivamente nos valores patrimoniais dos fundos imobiliários, dos fundos de recebíveis, inclusive. Isso, obviamente, não é algo que vai ser impactado rapidamente e diretamente, mas isso você vai perceber que mês a mês, se o ciclo de baixa de juros continuar, juros futuros, né, continuar e a NTNB continuar caindo, como a gente percebeu nesses últimos meses, invariavelmente os valores patrimoniais dos fundos imobiliários tendem a subir. Claro, alguns podem subir mais ou menos, alguns podem ser mais ou menos sensíveis a esse movimento, justamente pela marcação que é feita pelos administradores, mas esse gráfico ele ilustra muito bem uma coisa que eu sempre falo para vocês. Observe as NTNBs para que você possa entender essa correlação com os fundos imobiliários. Aqui é um pouco da explicação daquele slide lá atrás, muito importante vocês entenderem. Vamos começar de baixo para cima. O resultado, quando você soma, ele passa de 100% porque o fundo tem uma pequena alavancagem que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é isso, tá? Mas hoje o HGCR ele tem cerca de 13,7% em outros fundos imobiliários, 3,7% em caixa e por volta de 89% em CRIs. 57,7% em IPCA mais 7,6%, 42% em CDI mais 3,4%, e uma pequena fração aí de 0,4%, quase nada, né? Em GPM mais 8,5%. O que eu quero mostrar para vocês? Quando você olha lá para trás, aí a gente não trouxe isso muito lá do início do fundo, mas quando você olha ali, principalmente no início de 2018, ele tinha muito mais IPCA, que é essa parte vermelha, bastante também de IGPM, que é essa parte azul, e só um pouquinho de CDI. Olha o que aconteceu aí nesses últimos 5 anos. A quantidade de IPCA diminuiu um pouquinho, IGPM praticamente zerou, né, que tem esse residual de 0,4, e CDI cresceu bastante. Então, por isso que em 2019 e 2020, que o CDI cai, o gestor fez investimentos em operações CDI. Naquele momento, ele ficou menos competitivo, né, justamente porque ele tomou essa posição em CDI no momento que os juros estavam caindo e depois caindo ainda mais ali na pandemia, mas nesses últimos meses ele conseguiu capturar esse rendimento mais elevado por cota, justamente em função desse movimento que ele fez lá atrás. Então, por isso que você sempre tem que observar caso a caso, entendendo o desenho de cada fundo para que você possa formar a sua opinião. Outra questão que envolve uma certa polêmica é justamente a exposição em fundos imobiliários, né? Alguns investidores não gostam quando vem um fundo de CRIs tomando posição em outros fundos imobiliários. E eu diria que aqui, embora essa crítica não seja muito evidenciada, tem uma condição até assim que vale ponderar, que boa parte dessa posição em fundos imobiliários são de fundos de tijolos, né? Tem fundos de CRIs também, mas tem fundos de tijolos, inclusive renda urbana, alguma coisa logística, shoppings. Então, uma parte significativa desses 13,7% são fundos de tijolos. Então, é um fundo de CRI que também tem exposição em outros fundos de tijolos. Tá certo. Algumas posições são táticas, algumas posições não têm a pretensão assim, de um carrego estratégico durante muito tempo, mas acontece. Então, assim, só para vocês entenderem que não é algo muito assim fora da linha quando você vê um fundo de recebível tendo cotas de outros fundos imobiliários. Mas, de novo, tem que se avaliar caso a caso para que você possa entender a dinâmica de cada formato, né, de aquisição aí. Nesse caso do fundo do Credit Suisse, aqui do HGCR, me parece uma posição mais tática mesmo, vamos ver isso ao longo do tempo, né? Embora, se você olhar a parte verde aí, ela está diminuindo bem lentamente. Por quê?
justamente porque alguns fundos foram talvez comprados a valores acima do que estão hoje, então você tem que esperar um pouquinho também essa reversão do próprio mercado de fundos imobiliários na precificação, né? E, como eu falei para vocês, o HGCR tem um pouquinho de alavancagem, bem pouco, né? Mas ele tem aquelas operações compromissadas reversas, que impactam sim as despesas do fundo e que impactam o resultado do fundo. O que o gestor ele entende? Ele entende que ele pode, por exemplo, pegar uma operação dessa CDI mais 0,7, 0,8, 1%, que seja, e ter uma alocação a CDI mais 3, CDI mais 4. E essa diferença, obviamente, é um resultado positivo para o cotista, para o investidor. De toda forma, o que eu quero deixar aqui com vocês é que isso aqui justifica o patrimônio lá do fundo ter superado 100%. É justamente quando você inclui esta alavancagem. Uma alavancagem entre 5% e 10% para fundos de recebíveis é algo relativamente natural, ainda mais quando você tem fundo com exposição a CDI, tá certo? Aqui, em relação ao book de recebíveis imobiliários, hoje o fundo tem 44 CRIs, isso é um ponto curioso, né? Embora seja um fundo antigo com patrimônio aí de 1,5, 1,6 bilhão de reais, fundo que tem 13 anos de vida, ele não tem uma quantidade muito grande de CRIs. Tem fundos até mais jovens que têm uma quantidade de CRIs maior, né? Alguns até com mais do que 100 CRIs, por exemplo, no portfólio. Neste caso específico do Credit Suisse, ele optou por ter uma concentração maior e ter uma divisão menor, né, no caso, de pulverização de riscos nos seus CRIs. Abaixo, uma classificação, né, que mostra que grande parte do portfólio está mais concentrado em operações A, AAA ou AAA, né? Tem uma outra parte que não é acima de A, mas são operações com bom risco de crédito. Então, na média, eu diria que o HGCR ele tem um perfil mais de baixo risco, mais de high grade, mas o fato de ter exposição a outros fundos imobiliários, que tem fundos de tijolos, inclusive, eu diria que ele é um high grade, mas indo para um middle risk, indo para o middle rate, não só pelo seu book de CRIs também, mas como também por ter exposição a fundos imobiliários e também ter um certo nível de alavancagem. Então, ele fica ali entre o high grade e indo para o middle, mas mais para o high grade do que para o middle. Esse é o desenho geral do HGCR, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui, da nossa live, desse bate-papo. A ideia era fazer alguma coisa mesmo entre 15 e 20 minutos. Peço perdão pelo leve atraso, justamente porque a gente estava atualizando aqui os slides, né? A gente estava com tudo pronto para começar e vimos que foi publicado o relatório gerencial novo na B3. Então a gente atualizou para vocês aí o HGCR agora com 90 mil cotistas, 1,6 bi de patrimônio, né? Então bastante coisa, e com 44 CRIs em seu portfólio, tá certo? Pessoal, mais uma vez lembrando a vocês que agora em junho acontece o Suno Invest, então as informações, a descrição está aqui no vídeo, logo abaixo. Participe. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.